Bom dia a todos. Imaginemos que estávamos numa igreja onde havia pregadores e outras pessoas influentes que defendiam doutrinas no mínimo estranhas. Se é que nós, estando lá inseridos, conseguiríamos achá-las estranhas, não é? Eles consideravam a matéria como o princípio do mal e, por isso, algo pecaminoso, algo a destruir. Para eles, Deus seria um ser tão puro e transcendente que não podia lidar diretamente com a matéria e tudo, ou com tudo, o que estivesse ligado à matéria. Por isso, Deus não podia relacionar-se com a humanidade senão através de mediadores angelicais, os no grego chamados éons, dos quais Jesus Cristo era apenas mais um e não o mais importante. Cristo era um mensageiro, um enviado, um mediador entre Deus e a humanidade, mas não era o único nem o principal. Cuidado, que isto era assim que eles pensavam, está bem? Assim, ele não era o Filho de Deus, nem era homem realmente. E isto tem a ver com aquilo que já aqui ouvimos falar sobre a doutrina herética do docetismo. Portanto, é importante nós começarmos a guardar estas coisas. Por ocasião do seu batismo, um éon veio sobre ele e deu-lhe poder. Ele recebeu poder no batismo, até aí não tinha. Estão a ver? Foi aí que lhe foi dado. Na cruz, o éon retirou-se dele, bem como a força que lhe tinha dado. Por isso diziam que Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, porque queria com isto dizer: força minha, porque me abandonaste. E se é verdade que essa tradução do hebraico seria possível, já o equivalente grego, que está contido nos Evangelhos, não é possível traduzir desta forma. Portanto, muito cuidado com aquilo que por vezes nos vêm dizer, porque é preciso analisar a palavra de Deus acima de tudo e entender. Então, o batismo era para eles muito importante, porque era uma maneira, achavam eles, uma maneira de receber poder de um éon angelical. E, portanto, eles diziam que Cristo veio por água e não por sangue. Ele veio por água. Por isso, a morte de Jesus e também o derramamento do seu sangue, para eles não representavam nada, não tinha valor, nem podia salvar ninguém. Porque a salvação não era dessa forma. Não era dessa forma. Também afirmavam que só os fracos precisavam da fé. A fé não era algo assim tão importante como nós consideramos, como o apóstolo Paulo considera, como a Bíblia considera, como Jesus falou sobre a fé, não é? Eles dividiam a humanidade em 3 categorias. Mais baixo, em primeiro lugar, os ílicos. Os ílicos, o que é que eram? Os ílicos eram os terrenos, que eram quase todas as pessoas do mundo. Estariam tão imersos na matéria que não teriam qualquer hipótese de redenção. Portanto, a grande maioria da humanidade não se salvava, não era salva, porque estavam ligados demasiado à matéria. Depois punham um outro patamar, que eram os psíquicos. Os psíquicos eram homens dotados de natureza espiritual, embora de qualidade inferior. Esses viveriam pela fé.
esses sim, precisavam da fé. Estão a ver? Que era para eles uma virtude inferior ao conhecimento. E estariam neste grupo os profetas do Antigo Testamento e outros homens bons. Não é? Nós sabemos que não há ninguém bom neste mundo, mas para eles havia homens bons. E faziam parte deste grupo, então, estas pessoas. E, por último, teríamos a classe mais alta, não é? Uma categoria mais elevada, que eram os pneumáticos. Não é? Os pneumáticos. Que era um grupo reduzido de verdadeiros homens espirituais que tinham a plena redenção por meio do conhecimento. Conhecimento que no grego se diz gnosis. Gnosis. Mas este conhecimento era um conhecimento de natureza mística, mágica, cerimonial. Era este o conhecimento que os gnósticos diziam possuir e que consideravam como a luz que os iluminava. Portanto, eles consideravam-se iluminados neste mundo. Pessoas iniciadas, pessoas que tinham um conhecimento superior, uma luz superior que os outros não tinham. E era essa luz e mais nada que lhes valia, que os salvava, que fazia deles diferentes e, portanto, também impecáveis. Não é? Depois havia grupos diferentes, não vamos por aí, por esse lado, porque fugiríamos daquilo que é o mais importante nesta manhã. Portanto, é neste contexto, vivido especialmente em algumas igrejas da Ásia Menor, que João escreveu a sua primeira epístola. O contexto, o pano de fundo, é este. E então, é precisamente o que nós estamos a estudar. Neste momento, a primeira epístola, a primeira epístola de João, e nós já vimos alguns aspectos. Já vimos o teste do Natal e já vimos o teste da luz. E hoje vamos para o teste da confissão. É este teste que nós vamos considerar hoje, nos versículos de 1:8 até 2:2. Portanto, estes versículos que nós vamos aqui ler. E que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, esta é a nossa passagem, que hoje resolvemos chamar neste grande teste de paternidade, que é todo o nosso estudo das cartas de João, resolvemos chamar a este de hoje o teste da confissão. O teste da confissão. E então começa no versículo 8 desta forma: se dissermos que não temos pecado, diz a nossa versão mais antiga, não é? João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Ou não temos pecado nenhum, como diz a Revista e Atualizada no Brasil, e também a Contemporânea. Se dissermos que não temos qualquer pecado, que não temos pecado, não há pecado em nós, se dissermos isto, o que é que isto representa? É um auto-engano. Alguém que diga isto está-se a enganar a si mesmo. Está-se a enganar a si mesmo. É uma autoilusão. Ilude-se, achando que é perfeito, que não peca, que não tem pecado, e por isso é diferente dos outros.
então essa pessoa está a iludir-se, está iludida. Essa pessoa está-se a enganar. Essa pessoa não tem verdade nela própria. Então, isto é mentira. É a total ausência de verdade. Como diz o versículo, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quer dizer, não há verdade em nós, quer dizer que não é só neste particular. Nós somos capazes de dizer mentiras como se fossem verdades. Não apenas no que respeita ao pecado, mas em tudo. Quem pode confiar em nós? Não somos pessoas dignas de confiança. As pessoas que afirmam que não têm pecado são pessoas que não são dignas da nossa confiança. Porque são pessoas enganadas e são pessoas mentirosas. São pessoas mentirosas. Nós temos que chamar as coisas pelos nomes. São pessoas mentirosas. É isto que aqui está. Mas nós temos a palavra de Deus a dizer-nos, Salmo 14. O Salmo 14 é um salmo que trata deste assunto, não é? Trata do ímpio que diz no seu coração, o néscio, ímpio e néscio ao mesmo tempo, destituído de raciocínio, que diz não há Deus. Mas depois o salmista continua, no versículo 2 diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram inúteis ou imundos. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há sequer um. Não há. Não há ninguém que faça o bem. Quer dizer que o que é o pecado? O pecado é falhar. Pecado é falhar. São as falhas. O apóstolo Paulo diz que tudo que não é de fé é pecado. Imaginem, vai a este extremo. Vai a isto tão, que alguém diria, tão insignificante, mas que não é. Se eu fizer alguma coisa sem ser por fé, fazer assim por fazer, isso já é pecado em si. Já viram? Pecado, afinal, é uma coisa que está em todo lado. Não é? Está aí. Não podemos desenvencilhar-nos do pecado assim tão facilmente. Ele está presente. É uma coisa muito miudinha. Estão a ver? Muito miudinha. Vai a este ponto de tudo o que não é feito por fé é pecado. É pecado. Então, se Deus olhou do céu para ver se havia alguém que buscasse a Deus e não encontrou nenhum, e todos se tinham desviado, todos se tinham tresmalhado, todos se tinham tornado inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Se não se faz o bem, o que é que se está a fazer? Está-se a pecar. Aquele que sabe fazer o bem e o não faz, peca. Não é o que diz a palavra. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tu sabes fazer o bem, então não sabes. E quando não fazes esse bem que podias ter feito? Pecas, não é? Pois pecas. Por isso, nós não podemos negar que somos pecadores, que temos pecado em nós. Não podemos dizer. Mas o versículo 9 dá-nos outra luz. Incide sobre outro ângulo da vida. Se é verdade que o pecado está muito próximo de nós, também é verdade que Deus está ainda mais presente. Deus está mais presente. Se confessarmos os nossos pecados, diz o versículo 9, Ele quem? Que estávamos a ver antes, que já vem do versículo 7. Já vem do versículo 7, não é? Já vem do versículo 6, do 5 até, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas, e depois vai andando por ali e diz seu filho Jesus, etc. e tal. Mas está a falar o sujeito.
É sempre Deus. É Deus que está lá atrás, nos versículos anteriores. Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isto é maravilhoso. Estão a ver? É maravilhoso. Há um versículo em Provérbios que diz: o que encobre as suas transgressões, isto é, os seus pecados, nunca prosperará. Mas o que as confessa, as transgressões, o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Este versículo faz-nos aqui de charneira entre o versículo em que havia aqueles que diziam que não tinham pecado e agora a necessidade que todos nós temos de confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Porque é necessário, é preciso, é absolutamente necessário que isto aconteça. Porque aquele que encobre as tuas transgressões nunca vai a lado nenhum. Não é? Como nós dizemos, não vais a lado nenhum. Isto é, nunca prosperarás. Nunca vais daí para diante. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A confissão do pecado é bíblica. Bíblica. Está em inúmeras passagens da Bíblia. Inúmeras passagens da Bíblia. E ela exige, em primeiro lugar, um autoexame. Olha, ainda há bocado, nós lemos aquele versículo 28 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Não foi? Pois foi. Examine-se o homem. Então, eu para confessar os pecados a Deus, não é de forma geral, global. Senhor, perdoa os meus pecados. Porque isto não tem qualquer empenhamento da minha parte. Eu não invisto nada nisto que estou a dizer. Isto é uma frase oca, que não leva a lado nenhum. Eu tenho que ser específico. Queres dizer que tens que nomear os pecados um por um? É mesmo isso que estás a pensar. É mesmo isso. Temos que confessar a Deus os pecados. Senhor, tu sabes que eu sou assim. Tu sabes que eu ontem ou hoje, o ideal era ser hoje, há bocado. Não era ser ontem, porque isso já passou muito tempo. Senhor, tu sabes que eu fiz, tu sabes que eu disse àquela pessoa isto assim, assim. E isto está errado. Eu ofendi a pessoa. Ela pode até nem se sentir ofendida. Mas, se não se ofendeu, tinha motivos para se ofender. Portanto, eu confesso, Senhor, que fiz mal e peço perdão disto que eu fiz. E isto é apenas um exemplo de milhares e milhares de coisas que nós teremos para dizer a Deus durante a nossa vida. Pois é. Então exige um autoexame da nossa parte. Nós examinarmos-nos e vermos. Identificarmos-nos com Deus na condenação do pecado. Nós temos que ver o pecado do lado de quem? Do lado do pecador. Do lado do pecador só arranja desculpas. Só procura desculpas. É ou não é? Mas, do lado de Deus, Deus vê o pecado como? Vê o pecado como algo que é realmente terrível para a humanidade. Foi o pecado que fez com que o homem caísse. A queda de Adão e, portanto, de toda a humanidade deu-se por causa, precisamente, disto. Por causa do pecado. Por causa dele desobedecer a Deus. Então exige um autoexame, exige a identificação, nós identificarmos-nos com Deus, por um lado, na condenação do pecado, mas identificarmos-nos com o pecado porque ele não é alheio, é meu, não é o outro. Fui eu que pequei, Senhor, fui eu.
Então essa identificação é dupla, porque se por um lado eu me identifico com Deus na condenação do que está errado, por outro lado eu tenho que me identificar com o erro e dizer que o erro é meu, o erro não é dos outros, não foram outros que o cometeram, fui eu. E depois exige contrição. O que é isso? É arrependimento, não é? Arrependimento. Quer dizer que aquilo, e já que eu estou a ver do lado de Deus, é grave. Então, hei de estar eu muito feliz por ter feito uma coisa tão errada, grave. Não posso estar feliz, não posso estar contente. Não posso ter motivos para dizer, vou fazer sempre assim, que isto dá resultado. Não, pelo contrário, eu tenho que me sentir profundamente arrependido. Tenho que me sentir arrependido por aquilo que fiz. Então, exige autoexame, exige identificação dupla, exige contrição, isto é, arrependimento, e por último, exige confissão. Isto é, declarar a Deus cada um dos pecados que nós identificamos. Cada um desses pecados. Confessar a Deus. Diz a primeira parte do versículo 9. E dado que Deus é fiel, não é? Ele é fiel e justo. Dado que Deus é fiel e justo, o que é que Ele faz? Ele perdoa. Se nós fizermos desta forma, se cumprirmos aquilo que está ali, se confessarmos com estes ingredientes que são necessários, não é? Então Ele perdoa os pecados. Ele perdoa os pecados. Perdoa como? Esquecendo. Fazendo vista grossa. Vá lá embora. Vá lá embora. E quem fica a arder é o Estado. Não é? Pois, se vá lá embora e não tem multa, quem fica a arder é o Estado. Deixei passar a palavra arder, porque saiu-me assim. Mas dá um certo peso também à coisa, não é? Mas aqui não é assim que Deus faz. Ele perdoa porque já alguém pagou. Ele perdoa porque já foi pago. Porque há uma conta onde se pode ir debitar aquele pecado para ele poder ser perdoado. Há uma conta. Essa conta é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é? Isto remete-nos para trás, para o versículo 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é? Portanto, Ele perdoa. Não só perdoa, como também purifica de toda a injustiça. Qualquer injustiça que nós, porque somos humanos, cometamos, nós somos purificados. Esta purificação de que aqui é falada é o que é? Isto é remissão. Isto é remissão, que aqui recebe o nome de purificação. Mas é remissão, é através de Cristo. É feito através do sangue de Cristo. É assim. Então, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Avançando. E João quase que volta ao que disse no versículo 8. Ele agora fala dos que negam ser pecadores. Negam ser pecadores. Isto é, eles não só não têm pecado agora, no presente, mas eles para trás jamais pecaram. Nunca pecaram. Não é? E esta negação é precisamente dizer isto, como diz na nossa versão, na Revista e Corrigida. Se dissermos que não pecamos, tem um acento, não é? Este acento é só para abrir, é só para não se confundir com pecamos. Há uma versão que lhe tira o acento e nós ficamos sem saber se quem fez a tradução quer dizer pecamos ou pecamos.
Então o acento aqui, o acento grave, é apenas para abrir o A e nós sabermos que não é pecamos, mas pecamos. Pecamos. Português é esta língua assim que nós falamos, às vezes complicada até para nós, não é? Não pecamos. Não temos cometido pecado. Como diz a revista atualizada, não temos cometido pecado. Ou como diz uma versão, a versão dos franciscanos capuchinhos da difusora bíblica, que não somos pecadores. Se dissermos que não somos pecadores. Tudo isto está, embora haja uma tradução literal, que é não pecamos, mas tudo isto quer dizer o mesmo. Nós no passado já não pecávamos, não temos pecado hoje, e no passado já não pecávamos, quer dizer, nós não somos pecadores. Era o que estas pessoas estavam a afirmar. Não é? E quem faz isto? Lá em cima era mentiroso. Não é? Enganava-se a si próprio e era mentiroso. Aqui está a fazer de Deus mentiroso. O que quer dizer que está a blasfemar. Aquele que diz que não tem pecado, que não pecou, que jamais pecou, etc., que não cometeu nenhum pecado, é uma pessoa que está a blasfemar porque está a fazer de Deus mentiroso. Está a fazer de Deus mentiroso. E a palavra de Deus não estará numa pessoa que diz isto. Não é? Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A sua palavra não está em nós. O que é que diz Romanos 3:23? Todos e destituídos estão... Pois é, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Como vimos há bocado no Salmo 14, todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum, não há ninguém, não há sequer um. Todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens. Todos, pelo que todos pecaram. Diz também, não é? Noutra passagem da mesma carta. Então, a palavra não está em nós, porque a palavra diz isto. A palavra diz que todos pecaram. Como é que pode alguém dizer que não pecou, que não tem pecado? Avançando. O objetivo de João ao escrever não é ao escrever a epístola toda, mas ao escrever isto que ele aqui diz, estas coisas que ele está aqui a afirmar nestes versículos que estamos a considerar. Meus filhinhos, ó que tratamento, não é? Meus filhinhos. Ele conhecia muitos deles, mas mesmo que não conhecesse, ele tratava-os assim como o ancião que era, pessoa já com bastante idade nesta altura, e apóstolo, uma pessoa que tinha pregado naquela área também, na Ásia Menor, uma pessoa que inclusivamente esteve em Éfeso muito tempo também, que conhecia se calhar aquelas igrejas todas dali e muito especialmente aquela ou aquelas para quem esta carta é dirigida em primeiro lugar. Porque esta carta foi dirigida a uma comunidade e depois é que veio para todos nós a ser reunida num cânon, num volume só, para todas as igrejas e para todo o mundo e para todas as gerações, não é? Para todos nós, até hoje. Então, o objetivo dele ao escrever, ele diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. Quer dizer, nós não podemos dizer que não temos pecado, não podemos dizer que não somos pecadores, não podemos dizer que não caímos, mas devemos
evitar o pecado. É preciso fazer um desenho. Nenhum de nós precisa, para não, eu não preciso que me façam um desenho disto. Eu entendo bem isto. E vós também não entendeis? Claro que estáis a entender tudo. João não está a contradizer-se, não. Ele não está a dizer assim, estas coisas vos escrevo para que vocês se tornem perfeitos, nunca mais pequem, etc. Isso acontecerá um dia, pela graça de Deus. Mas para que não pequeis, para que não andeis nessa vida de pecado. É para isso. Aliás, nós temos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, logo a iniciar no versículo 1. E o que é que diz? O que é que diz em Romanos? Vamos ler um bocadinho, só para vermos que isto é mesmo assim. Que diremos, pois? Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Viver nele, viver no pecado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, etc, 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 vai para ali fora. Portanto, depois apresentais os vossos membros como instrumentos de justiça, como apresentastes quando erais descrentes, o pecado, para cometer o pecado, agora apresentais os vossos membros a Deus para a justiça. Pronto. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, isto é, para que a graça de Deus, porque aquele que muito pecou, também muito se perdoou, como disse Jesus, não é? Por isso esta mulher ama-me mais, esta mulher enxuga, lava os meus pés com as suas lágrimas e enxuga-nos com os cabelos, porque a quem muito se perdoou, ou quem muito pecou, a quem muito se perdoou também muito amou. Portanto, e nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus seja maior sobre nós, para recebermos mais graça? Não, de modo nenhum. É isto que o apóstolo está aqui a dizer. Então, sintonia perfeita entre aquilo que diz Paulo e aquilo que diz João. Ou não? Sintonia perfeita. Então, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas sejamos realistas. Não está escrito ali, sejamos realistas, pois não, na Bíblia. Eu é que estou a dizer, mas sejamos realistas, e João estava a ser realista. Porque ele acrescenta, e se alguém pecar, o pecado não desapareceu. Está lá, não é? Está lá para me fazer cair outra vez. Se eu deixar, se eu não me segurar à rocha, que é Jesus. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Temos um advogado para com o Pai. A palavra traduzida aqui por advogado é uma palavra grega, que é parakletos, que quer dizer consolador, ajudador, aquele que está do lado para apoiar, que apoia. Portanto, um apoio, uma ajuda. E, num certo sentido, os advogados humanos também têm um pouco esta função. Não é, aqui não temos aquela função de arranjar argumentos para salvar o réu e desculpando de alguma forma. Não é isso que está aqui. Portanto, é por isso que não está aqui na Bíblia a palavra técnica para advogado, mas está aqui a palavra que é traduzida de várias formas. Por exemplo, em João, não é? É traduzida para o Espírito Santo como o Consolador, aquele que veio para nos guiar em toda a verdade e para nos dar alegria, a alegria do Espírito em nós. Então temos um advogado para com o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado, mas ele não é um advogado qualquer. Ele é o justo. Não é? Os advogados humanos
Não estou aqui a levantar nenhuma difamação a ninguém, mas eles, como seres humanos que são, não são justos. Só Deus é justo. Eles são como nós, são pessoas falíveis. Mas aqui temos Jesus Cristo, o advogado que é justo, que julga com retidão. Que julga com retidão e que defende, porque assumiu. Ele defende não porque faz vista grossa ou porque arranja argumentos para defender o delinquente, mas porque ele próprio substituiu o transgressor e sofreu a pena por ele. Aqui não se trata de perdoar dizendo vá-se embora, esqueça isso que eu também esqueço. Não é assim. Não é assim. E a palavra de Deus continua. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Propiciação. O que é a propiciação? É o ato de conciliar consigo mesmo, o ato de aplacar a ira justa de Deus. É tornar alguém propício, a tornar algo favorável, acessível. É isto que é propiciação. Já no Velho Testamento, quando o sacerdote ia lá espargir o sangue sobre o propiciatório, que era aquela parte em volta da arca, sobre a arca, ele fazia isso para que Deus fosse favorável, para que Deus não escondesse a sua face, para que Deus não se irasse mais contra o seu povo e o destruísse, porque essa era uma razão que Deus teria, era toda a razão para o fazer. Claro que quando falamos de ira de Deus, nós temos que ter cuidado com o que entendemos por ira de Deus. Ira de Deus não é a pessoa ficar vermelha e colérica e tal, e espumar, se for preciso, e ranger os dentes. Não, Deus não é como nós, sentimental, não são sentimentos. É uma atitude contra o pecado em que a sua santidade e a sua justiça não podem de forma alguma pactuar com o pecado. Tem que o condenar. O pecado tem que ser removido, tem que ser condenado. E por isso as pessoas que estiverem sem a salvaguarda de Cristo, estiverem sem a remissão, que não tenham sido remidos, que sejam ainda escravos do pecado, são condenados porque o pecado é achado neles. Tão fácil quanto isto, não é? É como a polícia ir a uma casa por uma suspeita de que alguém lá tem algo que foi roubado, e eles vão, entram e descobrem que está lá exatamente o objeto ou aquilo que foi roubado é encontrado lá. Então foi apanhado em flagrante, não é? Está ali o objeto. Como é que está ali? Na casa daquela pessoa, não é? Das duas uma, ou foi ela que roubou, ou então fez receptação de algo que foi roubado. E também tem um castigo, que também tem que ser condenado. E neste caso do pecado, o pecado é achado no pecador. E o que é que vai acontecer? Ele não tem escapatória, não pode dizer, este pecado não é meu. Não pode. O pecado é achado nele. Para não ser achado nele, esse pecado tem que ser removido. Como? Pelo sangue de Cristo. Voltando ao versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E nesse caso estás purificado. Uma coisa que está purificada já lá não tem aquela sujidade. A sujidade saiu. Está limpo, está branco, está perfeito, não é? Está branco ou da cor que era. Não tem lá a mancha de outra cor. Pois, é isso. Purificado. Já lá não está o pecado já lá não está. E então
Ele é isento de culpa, porque não tem pecado lá. O pecado foi levado por Cristo. Foi levado porque pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, pelos de todo o mundo. Já viram o que era? Depois da queda, como é que o pecador, incluindo nós quando lá estávamos, todos, portanto, como é que nós podíamos ser salvos? Deus tinha que abrir uma janela de diálogo. Então, a propiciação, isto é, o Deus tornar-se favorável, o Deus abrir esta janela de diálogo, abrir a porta da salvação, é exatamente a propiciação feita por Jesus, o sangue de Jesus Cristo, derramado lá, não no propiciatório da Arca da Aliança, no templo, mas no céu, onde Cristo ofereceu-se na cruz, mas foi no céu, não é? Como nós vemos em Hebreus. Foi lá que ele se ofereceu ao Pai. Foi lá que ele ofereceu o sacrifício perfeito por todos nós. Então, não só por nós, mas por todo o mundo. A propiciação. Para quê? Para que todo homem possa ter acesso a falar com Deus, confessando-lhe o pecado. Como é que uma pessoa se pode converter? É ouvindo a palavra de Deus, dando crédito à palavra, ao Evangelho, é arrependendo-se da sua conduta, reconhecendo a sua situação de pecador, não só porque herdou isso, porque é descendente de Adão, mas também por prática, porque é também um praticante do pecado, e por isso precisa de se arrepender, de se converter, de reconhecer que não pode salvar-se a si mesmo, que nada pode fazer, mas que Cristo pode. E fez, já o fez, não é pode ou poderá no futuro, já fez. A conta, como eu falei há bocado, falei de uma conta bancária. Essa conta está lá, não está a descoberto. Essa conta é infinita. Essa conta dá para salvar desde Caim, vou começar mais atrás, desde Adão até ao último homem que há de viver sobre a terra, ou a última mulher que há de viver sobre a terra. Dá. Isto não quer dizer que todos se salvam. Não. Crer o que crer. Quem não crer será condenado. É lógico, não é? Mas para crer, tem que lhe ser dada esta oportunidade de Deus estar acessível, de Deus ouvir, de Deus estar disposto a ouvir. E é isto é que se chama a propiciação. Claro, teve que haver um resgate. Esse é outro aspecto, não é? O sangue de Cristo que nos purifica. Portanto, não só purifica, mas também faz propiciação. Torna Deus acessível, aplaca a ira divina. Então, vamos fazer algumas aplicações daquilo que acabamos de ver para nossa edificação, para nosso crescimento espiritual, para realmente sermos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Vamos ver aqui algumas considerações que eu escrevi para não me perder e não ultrapassar a nossa hora. A consciência de pecado é tanto maior quanto mais compararmos a nossa vida com a palavra de Deus. Concordam comigo? Quanto mais eu comparar a minha vida com a Bíblia, com aquilo que a palavra de Deus diz, tanto mais eu tenho consciência das minhas falhas, do pecado em mim. A falta de comunhão com Deus leva-nos a baixar a guarda e a transigir em relação ao pecado, atenuando a sua gravidade. Isso não é grave. Depois consideramos que até há pecados pequenos, pecados grandes, pecados muito graves, como matar alguém, não é? Há uma mentira piedosa. Até se fala de mentiras piedosas. Imagina se alguma mentira pode ser piedosa.
Mas pronto, a frase também não é minha, não tenho que responder por ela. Pois é, mas chega-se a dizer isto. Portanto, tornamo-nos insensíveis e começamos a achar que os grandes pecados é que são graves. Os nossos, não. Os nossos não são graves. Outro perigo é o de nos considerarmos melhores do que os outros. Nós somos mais espirituais, a nossa família é especial, os outros é que são pecadores. Desta forma, o orgulho toma conta da nossa alma e a comunhão fraterna, que deve existir entre nós todos, é afetada. Não é? Portanto, não nos enganemos, nem deixemos a verdade. Não sejamos mentirosos, não é? Mas verdadeiros. Não nos enganemos a nós mesmos. Pois temos que vigiar continuamente. O nosso maior inimigo está em nós mesmos, a nossa carne. É tão difícil reconhecer os nossos pecados, não é? Vocês não acham? Eu acho. É capaz de se passar o mesmo convosco. É difícil. Mas confessá-los é ainda mais difícil. Confessá-los é ainda... Reconhecê-los é difícil. Mas confessá-los é ainda mais difícil. Todavia, se somos filhos de Deus, não nos resta alternativa. Se queremos ter comunhão com Deus, temos de ser francos, abertos para com Ele. A confissão de pecados é inevitável se queremos voltar a sentir a paz de Deus e a alegria da salvação. Isto é o que diz a palavra de Deus. Não há perdão nem purificação se não confessarmos os nossos pecados a Deus. Qualquer pecado que não é confessado não é perdoado. Isto é tão fácil quanto isto. Mas depois de o fazermos, não devemos continuar amargurados e tristes, como que duvidando da fidelidade de Deus em perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Temos de crer firmemente que Ele é fiel e justo, por isso não falha, nem falta a sua palavra. Vivamos alegres e esperançosos no Senhor. Todavia, mantenhamos a vigilância sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. É um erro pensar que já não vamos voltar a cair no mesmo pecado ou noutro. Não nos iludamos. Antes sejamos realistas e saibamos que se depois de resistirmos ao pecado, ainda assim cairmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Temos este advogado. Cuidado, há delinquentes que não cessam de prevaricar porque confiam no seu advogado, que sempre os tem livrado. Mas nós, porque temos o melhor de todos os advogados, não devemos abusar da sua competência, porque ele é, acima de tudo, justo e não pactua com o pecado. Aliás, tenhamos bem presente que Jesus não nos justifica diante do Pai com argumentos abonatórios e desculpas de circunstância, mas ao contrário dos advogados humanos, ele oferece-se como garantia. Ele assume as nossas ofensas como se fosse ele o réu. Desta forma, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, aplacando a justa ira divina e propiciando o favor de Deus, a sua graça e a sua misericórdia. Isto não só para nós, os salvos, mas para todos. A porta da salvação está aberta para todos. Meu amigo, que ainda não crês verdadeiramente no Evangelho, esta porta está aberta
para ti também. Porque não entras agora? Porque não confessas ao Senhor Jesus Cristo que és pecador, que mereces a condenação eterna e que reconheces que Ele morreu e ressuscitou para te salvar? Ele pagou a pena que os teus pecados mereciam. O seu sangue imaculado tem esse poder perante Deus. Mais nenhum outro sacrifício foi ou será aceite por Deus. Deus está a ser paciente e generoso para contigo. Como respondes a esta manifestação de amor? Não a diz mais. O tempo urge. Amanhã pode ser tarde demais. A Deus toda a glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos então terminar com a oração. Eu vou pedir ao Miguel o favor de nos despedir com a oração. Sim. Pai, mais uma vez estamos gratos por este tempo que passamos na tua presença, ao louvarmos, a falarmos, a glorificarmos. Já tu és digno de te dar glória, de te dar honra. Vamos agradecer pelo tempo que passamos também à volta da tua palavra, pelo ensino que nela contém. Queremos te agradecer porque nos trazes toda a sabedoria vinda de ti, tudo aquilo que nos importa perceber e saber sobre a nossa vida, sobre o nosso estado de pecado, sobre a necessidade de confissão de pecado perante ti a todo momento da nossa vida, porque nós caímos, como ouvimos, nós falhamos, nós necessitamos de estar perto de ti, de sentir o teu perdão, de saber que necessitamos de nos confessarmos perante ti para obtermos esse perdão, Senhor. Estamos gratos porque tu perdoas os teus filhos. Tu és um Deus amoroso, és um Deus justo, mas és um Deus amoroso também, Senhor. Te damos graças por todos nós que aqui estamos, pois se aqui estamos é pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Queremos pedir que sejas com cada um de nós durante esta semana que se avizinha. Ser connosco, que te possamos buscar nesta mesma palavra na qual estivemos aqui hoje, possamos buscar na tua palavra em oração durante a semana que vem aí. Não nos esqueçamos de ti, do teu cuidado, das tuas bênçãos, de tudo aquilo que nos tens dado. Senhor, que possamos estar gratos e continuar a buscar em ti toda a sabedoria e todo o cuidado. Senhor, ser connosco, abençoa também aqueles que nos faltam, abençoa a todos. Em nome de Jesus, tudo. Amém, Senhor. Amém.